Bem, muito bem-vindos ao 7º encontro do projeto Faces da Depressão, alocado aqui nas instalações presenciais e virtuais do IPNP Saúde. Meu nome é Susana Oliveira, também sou colaboradora no IPNP Saúde e queria-vos apresentar um bocadinho a quem não conhece, que é uma entidade privada, sobretudo, que trabalha sobretudo a nível da prática clínica privada, mas também dinamizamos formação, dinamizamos este tipo de encontros, direcionados ao público em geral, e também trabalhamos a nível da investigação, sobretudo relacionada com a clínica. Este projeto, Faces da Depressão, foi ideia e nasceu do desejo da doutora Célia Baldaia de trazer o tema da depressão à população em geral. É um tema que está envolto em muitos mitos, em muita falta de compreensão acerca de facto das múltiplas faces que a depressão pode ter. E a doutora Célia Baldaia, como coordenadora deste projeto, teve o objetivo de trazer e desmistificar estes mitos ao longo de vários encontros que se prolongam ao longo de 2 anos, encontros a cada 2 meses. Começámos há 1 ano atrás com o Dr. Coimbra de Matos e agora estamos aqui a celebrar 1 ano de encontros com o tema Conjugalidade e Depressão. Sem mais demoras, passo a palavra à doutora Cristina Silva, psicóloga clínica, no IPNP, que vai moderar este encontro. Obrigada, doutora Susana. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. É um privilégio hoje ser moderadora do 7º encontro deste projeto, que hoje nos traz mais uma das faces da depressão, nomeadamente na conjugalidade, e que conta com as partilhas da doutora Maria Manuel Moreira e da doutora Ana de Sousa Martins. Bem-vindas às duas. Passo então a apresentá-las. Doutora Maria Manuel Moreira, psicóloga clínica, psicoterapeuta e terapeuta familiar e de casal, especializada em terapia familiar e intervenção sistémica pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e em Parentalidade e Educação Positiva. Atualmente dedica-se essencialmente à prática clínica no IPNP Saúde. E a doutora Ana de Sousa Martins, psicóloga clínica, psicoterapeuta e terapeuta familiar e de casal, especializou-se em terapia familiar e intervenção sistémica na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Trabalhou como psicóloga clínica na consulta de pediatria do desenvolvimento e na consulta de infertilidade do Hospital Garcia de Horta, em Almada. Atualmente exerce a sua atividade exclusivamente a título particular. Muito boa noite às duas, sejam muito bem-vindas novamente. Antes de iniciarmos, quero deixar apenas aqui uma nota para todos os participantes, que podem colocar as vossas questões ou ideias no chat ao longo deste encontro, que eu depois irei fazê-las diretamente às colegas, ou então, se preferirem, podem deixar o vosso nome, para quando abrirmos espaço à discussão, entrarem e colocarem a vossa questão pessoalmente. Sem mais demoras, passo então a palavra à doutora Maria Manuel e à doutora Ana, que irão nos próximos 50 minutos aproximadamente dirigir este encontro. Posso começar eu? Primeiro a dar realmente as boas-vindas a todos e uma boa noite. Espero que seja de facto uma noite interessante aqui entre nós. Agradecer o convite e espero que consigamos, eu e a Maria, abrir aqui portas e abrir a possibilidade de reflexões outras para além do dia de hoje, não é? Sim, obrigada Ana pelo mote, também antes de avançarmos, não é? Também dar as boas-vindas, agradecer também este convite, esta oportunidade, que já começou antes, não é? Com esta preparação e com este encontro aqui com a Ana, que estou agora mais próxima também a conhecer, embora já faça de facto parte também aqui do IPNP, que também tem sido um caminho bastante interessante. E por isso agradecer o vosso interesse, também aqui participação e esperemos de facto que seja aqui um encontro, não é? Ana, nós começamos assim as duas, mas depois esperemos
queremos nos juntar a vocês e mesmo estando aqui as duas, a ideia é esta, não é? Estarmos aqui a pensar juntos num tema que nos une, não é? Daí estarmos aqui hoje. Ok, se calhar começo eu, não é? Sim, acho que Sim, sim. A partilhar um pouco algumas das questões que eu e a Maria fomos conversando ao longo deste tempo até hoje. E se calhar começar por partilhar aquela que é a nossa intenção e o nosso propósito primordial com esta nossa partilha, que é exatamente consciencializar e reconhecer aqui alguns aspectos que estão inerentes às questões da conjugalidade e da depressão. Nomeadamente, entender a conjugalidade como uma etapa, não é? A etapa do casal que dá início a todo o ciclo da família. E colocar nesta dinâmica de duas pessoas que se ligam por uma relação, não é? A importância que esta relação tem exatamente como família, não é? Muitas vezes vemos-nos confrontados com a ideia de que uma família implica filhos, mas a família começa muito antes dos filhos, não é? A família começa quando as pessoas de facto unem os seus projetos individuais num projeto comum e se reconhecem na relação e um com o outro para a partir daí crescerem, desenvolverem-se e descobrirem múltiplas facetas, quer suas, quer um com o outro, não é? Pronto, e realmente sentimos que seria importante esclarecer, mas acima de tudo também trazer para esta partilha a importância do nosso sentimento de pertença, ou seja, reconhecer que apesar de estarmos a assistir a um movimento da sociedade no sentido do individualismo, no sentido do privilegiar aqui a questão individual e privilegiar aqui a questão mais do consumo, de facto nós somos seres de pertença e de conexão, não é? E aqui o nosso objetivo também é trazer novamente esta nossa característica mais, diria, básica no sentido do originária, não é? Que é a nossa necessidade de estarmos e de fazermos parte de um todo, de um grupo. E por isso a importância da família e por isso a importância que a relação entre a família, e quando eu falo aqui de família, novamente estou a falar também do casal, tendo em conta o contexto aqui desta conversa, não é? Portanto, a importância de fazer parte e de sentirmos que fazemos parte e que somos reconhecidos por outro alguém. Nós não existimos se não tivermos também o reconhecimento do outro, não é? E perceber o que é que acontece quando realmente na dinâmica de um casal ou numa relação de casal ou nesta relação de conjugalidade há um evento de vida, não é? Ou há uma situação que desemboca aqui numa fase de crise em que um dos elementos adoece, sendo neste contexto em particular que nós estamos aqui hoje, poder esta perturbação ser uma depressão, não é? E que pode ter origem não só do ponto de vista biológico, como do ponto de vista relacional, como também a reação, um evento de vida que acontece e que de facto tem um impacto de tal forma significativo que abana toda a estrutura destas duas pessoas. Que obviamente depois terão um ajustamento psicológico a esta circunstância mais ou menos bem conseguido mediante também aquela que já é a sua estrutura de base, não é? Estrutura, e quando falo de estrutura falo aqui da relação. Também poder salientar e iluminar aqui a importância que é não só reconhecer os sentimentos e os momentos difíceis da pessoa que pode estar a sofrer de depressão, mas também reconhecer os sentimentos e os momentos difíceis da pessoa que está com a pessoa que está com depressão, ou seja, poder validar quer quer os sentimentos, quer os pensamentos, quer até a predisposição da pessoa que está com depressão e poder validar também os pensamentos e sentimentos da pessoa que está a apoiar muitas vezes, sendo que muitas vezes esta circunstância implica uma mudança de papéis, não é? Muitas vezes do cuidador para o cuidado, porque nós
pelo menos da minha experiência, consigo encontrar dentro dos vários casais que já fui conhecendo, de alguma forma há um que tem de facto aqui uma componente mais de cuidador mais evidente do que outro, não é? Em termos de, não que não cuidem um do outro, atenção. Mas há Helena, aqui, diz-me, interrompe-me. estava aqui agora a sentir que vamos começar, se calhar, a entrar mais a fundo nos conceitos, porque eu acho que de facto é mesmo isto, não é? Assim, globalmente foi isto que pensamos, porque o tema é mesmo ambicioso e depois somos aqui não é, muito interessadas e vocês também que estão desse lado, não é? Terão depois também as vossas próprias sensibilidades com o tema e até não é, pontos de interesse, digamos assim. Por isso pensar se calhar aqui de uma forma mais macro para depois irmos a alguns pormenores. E nisto que tu me dizias, só para já conseguir ir pensando contigo aqui algumas das questões que falamos, eu acho que é importante partirmos desde já neste conceito de família que tu referias, que também está aqui um pouco em mudança, e a importância de ver o casal, não é, como uma unidade ainda mais específica dentro da família, que depois pode ter outras, não é, outras conjugações, digamos assim, depois podem de facto constituir aqui a parentalidade ou não. E isto começa de facto com esta visão e com a importância de vermos a questão das mudanças geracionais que estamos a viver. E foi engraçado, não é? Quando eu fui ver aqui o conceito de conjugalidade, a ver o que é que aparecia agora atualmente, não é? Que dizia lá que ia aparecer algo em breve, ou seja, nem o dicionário tinha aqui uma definição para a conjugalidade. E eu brinquei aqui com a Ana a dizer isto, não é? De facto, nós estamos numa geração e numa época, num tempo, em que estamos todos a precisar definir novamente o que é neste momento viver em união, não é? E estar aqui em relação com alguém. E isto tem vindo a mudar, não é? Nós sabemos que antes havia objetivos que de facto eram de alguma forma até semelhantes aos que possam ser hoje, mas havia todo um contexto, não é? Quer histórico, quer político, quer religioso, a vários níveis, não é? Que fazia com que as especificidades da família e do casal fossem muito distintas em algumas questões. E isto que tu dizias da individualidade, eu acho que é importante lembrar esta questão, porque antes não havia tanto lugar ao individual, não é? Havia mais esta necessidade de pertença ao grupo, esta questão da apropriação, da herança também, não é? E hoje em dia é muito mais possível, de facto, outras configurações e a pessoa conseguir ir ao encontro de alguns desses objetivos de uma forma diferente. E aqui vivemos o paradoxo da atualidade, não é? Que é este investimento, por um lado, que eu acho que nunca se investiu tanto na parentalidade, na conjugalidade, no bem-estar em casal e ao mesmo tempo é interessante porque podemos, hoje em dia, de facto, estar juntos de múltiplas formas, não é? E ao mesmo tempo, o que está a acontecer é o desinvestir disso, não é? E este olhar mais individual e também a necessidade de olharmos mais às nossas necessidades, não é? Individuais. Sim, estás aí a tocar naquilo que tem sido realmente uma mudança ao nível dos valores, não é? E ao nível daquilo que se vai tornando cada vez mais prioritário ou mais revelação de sucesso, não é? E se calhar se noutras alturas, ou há uns anos atrás, aqui o sentimento de sucesso partia por, de facto, ter a própria família, ver aqui este desenvolvimento e esta construção, neste momento o sucesso também ele todo é mais medido de uma forma individual, não é? Também, tocando aqui noutra questão que eu falava há pouco e que tu agora também me recordaste, que é a questão dos papéis, não é? Não só os papéis que estão a ser vividos na relação, mas também todos os papéis que temos e que vamos assumindo na sociedade, não é? E como esta mudança também teve implicações a este nível, não é? E o impacto que isto depois tem realmente na dinâmica, na relação de casal, não é? E naquilo que é a possibilidade, a disponibilidade, o espaço, o tempo para dedicar a esta relação, não é? Sobretudo quando algo na relação, quando um dos membros não está bem, portanto, e esta a disponibilidade para haver o ajuste
a uma circunstância que não era de toda a circunstância planeada por este casal, não é? E que implica aqui um reajuste muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, e que é muito desafiante, não é, Maria? Sim, eu acho que somos de facto uma geração, ou nem tem só a ver com a geração, porque aqui estou mais do que uma geração, tem mesmo a ver com o momento histórico que estamos a viver, com a atualidade, não é? Com esta mudança que é cada vez mais rápida, a muitos níveis, e há mudanças que foram mais lentas, não é? Há fenómenos muito recentes, por exemplo, a questão, e agora até pensando mais em casal, porque nós ficamos as duas aqui um bocadinho a pensar nisto, não é? Vamos já tocar nas questões mais da parentalidade, ou tentarmos aqui, claro que isto não dá para dissociar, porque há de facto muitos casais com filhos, mas até curiosamente não é em termos, não trouxemos aqui números, mas não é em si uma realidade se calhar também tão grande quanto às vezes nos possa parecer. Mas pensando de facto, não é, aqui nesta questão desta mudança, estava a pensar que é relativamente recente a mudança, por exemplo, da mortalidade. E um dado curioso é que antes, não é, a separação, a dissolução do casamento não era tanto, de facto, pelo divórcio ou pela intenção do casal separar, era porque, de facto, penso que até era mais as mulheres, tendiam a morrer e o homem casava-se novamente, juntava-se a alguém para conseguir fazer face, não é, à dinâmica familiar. E, de facto, estas mudanças foram acontecendo há relativamente pouco tempo, não é? Até ao início do século XX, entregava-se bebês não é? para serem cuidados e abandonavam-se mesmo bebês, etc. Por isso, este investimento que estamos a fazer, e o que tu referes, é muito importante, porque estes múltiplos papéis e o que se fala hoje em dia de burnout e do stress, e vemos as pessoas, de facto, a dar tudo, só que ao mesmo tempo estamos a dar tudo em muitas áreas. E isto é muito complexo. E depois, quando toca aqui o casal, eu acho que é muito. Não é? Esta questão do casal é delicioso e, ao mesmo tempo, não sei, coloca-me aqui assim algum respeito e alguma. Porque eu acho que o casal pode, de facto, ser uma porta aberta, não é? E ser aqui uma possibilidade para um desenvolvimento pessoal, não é? Individual, mas também. Como tu referias agora à questão da disfuncionalidade, quer porque já possa haver essa predisposição, quer porque depois ocorre, é de facto, e a questão do ciclo vital aqui vai ser fundamental, não é? Ou seja, há predisposição em momentos de transição, não é? E aqui nós fomos apontando alguns, pode ser a questão de por exemplo, de um divórcio, como pode ser, não é, uma saída de um filho, de casa, tudo isto, não é, vai mudar a dinâmica e há aqui uma porta aberta, não é, para um momento de crise e o casal, de facto, vai precisar mobilizar aqui recursos, não é, e ter que se reajustar. E isto pode dar lugar à disfuncionalidade, de facto, não é? E por isso é tão importante, não é? Aqui olharmos a esta questão também que falavas, não é? Agora aqui da depressão porque se pensarmos nos traços da depressão, a tendência vai ser o isolamento, não é? Vai ser, e se calhar aqui falamos mais especificamente, não é? Esta questão do isolamento e da forma como uma das pessoas se calhar vai se culpabilizar pela sua incapacidade, poderá ser, por exemplo, não conseguir lidar com alguma da situação, não é? Que esteja a ocorrer. E depois isto mais impacto vai ter se houver filhos, mas nós também falamos as duas sobre isto. A importância de quando há crianças, a responsabilidade que é e que muitas vezes os pais sentem, porque isto não é? Os pais e aqui o casal. O casal não está assim desligado do que está a acontecer, não é? Que às vezes há esta ideia. Agora, estavas-me a fazer pensar até aqui numa ideia, sim, em relação àquilo que nós associamos, regra geral, aos traços de uma depressão ou uma perturbação depressiva, não é? Que é a questão do isolamento e muitas vezes a questão da apatia e do desligamento, mas por outro lado, aquilo que se observa cada vez mais é até uma expressão mais, que nós chamamos na clínica, mais maníaca, muito ativa, hiperativa, não é? Que implica que a pessoa esteja muito ligada e concentrada noutras esferas da vida. Por exemplo, estava a pensar aqui na questão profissional, porque eu acho que é transversal
a esta sociedade moderna, que é aqui que nós nos encontramos neste momento, e àquilo que esta sociedade moderna nos obriga, ao que nos obriga, mas a possibilidade de perceber isto um bocadinho quebrando o mito daquilo que nós, regra geral, associamos a uma depressão, não é? Que pode não ser só o isolamento porque estou mais prostrado ou triste estou certamente, mas porque não estou tão bem e, portanto, estou mais desligado de uma forma menos ativa, mas pode ser o oposto, não é? E hoje em dia encontramos pessoas que de facto estão perturbadas, que estão em sofrimento, mas que não se vê. Portanto, são muito funcionais, não é? São hiperfuncionais dentro daquilo que é o seu sofrimento e dentro daquilo que são as coisas que estão a perturbar, de tal forma funcionais que não podem parar para pensar nisto, né? Para dar lugar a este sentimento. E o que é que isto depois também reflete de indisponibilidade e do não estar com a família e depois o que acontece em catadupla, não é? E quando tu estás a falar disso, essa visão que estás a ter é mais socialmente, ou é também no casal? Não é? Porque nós falamos sobre isto, a questão de socialmente pode haver menos fatores protetores para essa pessoa, não é? Porque essa pessoa de facto está a conseguir ser funcional. Pode depois, por outro lado, ou não acontecer que no casal, o casal se dê conta ou não que isto está a acontecer. Porque de facto também acontece isto. Como hoje em dia a vivência também acaba por não ser tão dentro de casa, não é? Que outros momentos é que o casal também possa ou não encontrar, não é? Entre si, para se dar conta disto, não é? E se isto não for sendo partilhado, esta vivência, e eu não estou a dizer que tem que ser dentro de casa, eu aqui foi algo figurativo, não é? Porque, mais uma vez, hoje em dia encontramos múltiplas formas de estar numa relação, mas quando eu digo dentro de casa é na intimidade, é na relação que o casal vai ter um com o outro, não é? E isto é muito importante. A questão que eu acho que de facto é a ambição, não é? Dos tempos modernos, é cuidarmos estes afetos, é cuidarmos o amor. Só curiosamente, isto para mim também me traz este paradoxo, porque o amor, tanto quanto eu entendo, não é a sensação boa, não é só prazer, é exatamente o conseguir ir além disso, é o conseguir sofrer e lidar, não é, com esse momento, com essa dor, e depois sim decidir manter outra pessoa, não é? Um dos elementos, saber que o outro vai estar lá a seguir, não é? Estão a passar por aquela crise, um pode estar até mais capaz ou menos, como tu dizias há pouco, não é? Esta questão do cuidador. Não é? Nós na sistémica não gostamos tanto de ver isto assim desta forma, mas não quer dizer, obviamente, que as pessoas não possam às vezes ter que fazer um papel ali de maior suporte, por lhe chamar assim, mas não tem que ser um cuidador, até porque nós sabemos que a depressão muitas vezes serve uma função também, um funcionamento, não é? No casal, ou seja, isto aqui já estou a entrar assim em coisas mais mas faz-te sentido, não é? Esta questão que tu estavas a falar disto só fez-me aqui ressonância àquilo que tínhamos falado da importância de irmos estando atentos como amigos, como colegas de trabalho, como profissionais na atividade que temos e depois naturalmente enquanto membros de uma família, não é? E aqui com o cônjuge diretamente, como às vezes até, não é? Alguém que está atento e que se está a dar conta, por exemplo, quando há divórcios, quando há outros momentos, as perdas, aquilo que tu dizias das perdas, há muitas crises que vão acontecendo e que têm uma identidade, que é a perda, não é? Quando há estes momentos é preciso aqui haver suporte para as pessoas conseguirem ter tempo, porque as pessoas também têm às vezes que adoecer ou têm que deprimir, não é? E depois não quer dizer que não possam recuperar. Sim, muitas vezes é esse momento que depois permite de facto uma reorganização e uma mudança, não é? Mas eu não queria deixar de recuperar aí uma questão que tu trouxeste que eu acho que é super importante, não só de a salientar, mas também de alguma maneira de a esclarecer como eu entendo que é a questão de intimidade. Quando nós falamos de intimidade, falamos de relações em profundidade, não só a relação física, não é? Eu acho que muitas vezes as pessoas encaram a intimidade apenas no aspecto físico, não é? Mas muito mais além disso, a possibilidade, intimidade é ir dentro, não é? É a possibilidade de ir a fundo e em profundidade um com o outro e que nesta circunstância realmente de muita atividade e de expressão em que nós vivemos, exige aqui vou-lhe chamar, se calhar,
não é o melhor conceito, uma maior disciplina de partilha e não só de partilha, como das coisas que vão sucedendo, porque passamos de facto muito tempo fora de casa e muito tempo uns sem os outros, não é? Mas também de querer saber, e eu acho que isto vai tocar no tal aspecto que tu estavas a falar e que eu queria reforçar, que é a importância das nossas pessoas, da rede, não é? E de termos pessoas com quem podermos partilhar, claro que sim, mas também pessoas que se preocupam e que pensam em nós, não é? E que antecipam ou que se dão conta e que estão sensíveis à possibilidade da outra pessoa poder não estar tão bem. Eu não sei se é só em Portugal, só posso falar de Portugal porque é a cultura e o contexto que eu conheço, mas nós temos muito este hábito, não vou perguntar para não chatear, não vou dizer nada para não sobrecarregar, e deixamos passar possibilidades de facto estar lá para a outra pessoa, não é? Que às vezes tem mais dificuldade em verbalizar, em pedir ajuda e assumir que pode não estar tão bem. E isto acontece inclusivamente na relação com os nossos mais próximos, não é? E portanto, lá está, trazer. Tu dizias, desculpa, tu dizias isso de não te chatear e lembrei-me daquela questão que falamos do não chatear também a mim, ou seja, não é é nos chatear no sentido de não sei se me consigo incomodar com isto, eu não sei se vou estar à altura deste desafio. E muitas vezes isto de facto imobiliza, não é? E pensamos aqui até muitas vezes na questão de quem está no papel de educar ou quem está no papel, não é, aqui de liderar, por exemplo. É difícil enfrentar, não é, aqui algumas dores e as pessoas, é mesmo isso, não é? Às vezes não vão tocando nessas dores. E estava a pensar que, de facto, a intimidade para uma pessoa com depressão ou com características ou que esteja num estado mais depressivo, é algo complexo, não é? Porque é esta questão é de facto este fenómeno do isolamento exatamente porque é uma forma de não haver essa tal intimidade, porque a intimidade assusta, no fundo, pela experiência à partida da pessoa, de facto houve aqui lugar a uma dor, não é? E por isso é que a pessoa tem também este movimento de se isolar, porque no fundo a culpa também está muito nela, está muito dentro, e sente que não pode de facto, ou seja, que no fundo o estar com ela, é mesmo aqui um retiro até deste ciclo de rejeição, no fundo é este medo da rejeição e de facto também não querer, até porque há aqui um fundo até de alguma bondade, digamos assim, não querer incomodar o outro, não é? Esta ideia de que eu fico aqui com a minha dor sozinha. E por isso ainda mais importante é, para nós que estamos de fora, e mesmo a pessoa que está nessa situação, a pessoa aceitar que a ajudem aos poucos a retirar desse estado, não é? E de facto há aqui esta importância de estarmos mesmo atentos. E tu falavas da intimidade e eu pensei como é que então se faz isto no casal, ou seja, como é que nós conseguimos de facto aqui também, se calhar no fundo, que eu acho que é o que está a ser preciso treinar, porque não há soluções assim no momento, não é? Eu acho que a comunicação é essencial, não é? Trabalharmos este tema da comunicação, da vinculação também, mas aqui a comunicação no casal é muito importante. Os casais entenderem porque é que até muitas vezes se juntam, porque muitas vezes há esta, eu penso que isto acontece, não é? Os casais juntam-se pela identidade, não é? Identificam-se um com o outro, ou vão ali encontrar algo que lhes falta, não é? E então esta percepção também de porque é que a pessoa está naquele estado é uma descoberta que pode ser feita pelos dois, ganha muito de ser feita pelos dois, não é? Muitas vezes é entendida pelo casal, às vezes como um ataque mais pessoal, mais direto e muitas vezes ficam neste ciclo até da culpa, de que aquilo é só em função do outro, quando eles curiosamente têm uma bagagem muito maior antes de se juntarem das suas famílias de origem, das suas histórias, das suas vivências, não é? Que é importante ir aos poucos ao longo da vida, porque isto não se faz no dia do casamento, ou no dia de se namorar, ou juntar, ou, não é? Faz sentido. Sim, estavas a fazer-me recordar de uma reflexão que li já há algum tempo e que se prende com como é que se constrói uma relação de casal no sentido em que há muitas vezes a ideia que as pessoas escolhem, não é? Se escolhem. As pessoas encontram-se e há uma afinidade
que depois pode ter de facto um caminho e pode ser construída pelos dois com base nas escolhas que eles vão fazendo com aquilo que vão conhecendo um do outro. Ou seja, mistificar também uma outra ideia que existe, que é, não é desromantizar a ideia do amor à primeira vista, mas de facto que o sentimento de amor e a relação se vai construindo porque as pessoas se vão conhecendo, mesmo que já se conheçam previamente, mas num registro completamente diferente, não é? E portanto, é um passo, antepasso, não é? E isto toca num outro aspecto que tu me estavas a fazer pensar, que é a variável mais desejada do mundo, que é tempo, não é? E o tempo que de facto exige a construção da relação de casal, exige o brotar do sentimento de amor e de como realmente nestas situações em que há uma perturbação psicológica, não é? A urgência de que aquilo passe, uma coisa que leva tempo, não é? E poder ficar, ou seja, não é uma coisa imediata. Nós hoje em dia vivemos muito esta necessidade do imediato, do rápido, do agora não dá aqui, dá ali, não dá assim, dá assim. E nesta circunstância, isto é uma exigência do casal de permanência, do ficar, do estar presente na ausência do outro, não é? Neste sentido. E isto leva um tempo que muitas vezes é difícil de conjugar com, com a frustração que se sente, e agora falo já da pessoa do parceiro ou da parceira, depende, não é? Portanto, a frustração que se sente, a angústia, o sentimento também de rejeição e de dúvida que pode emergir, e como tu falavas, a importância de poder comunicar, não é? E muitas vezes é difícil sabermos sequer o que é que queremos comunicar ou nomear aquilo que estamos a sentir, não é? Nomeadamente nestes estados. Mas também recordar que comunicar não é só falar, é escutar, que é uma questão que eu vulgarmente sinto, que é a dificuldade em parar e escutar, não é? Escutar com ouvidos de reconhecer, lá está, não é só ouvir e dizer a seguir, não, isso que tu estás a dizer não faz sentido nenhum. Faz para aquela pessoa, não é? E às vezes é difícil ficar com aquilo que do outro é diferente de nós, não é? E poder comunicar é falar e escutar, não é? E para escutar nós precisamos de parar um bocadinho, não é? Mas introduzir aqui esta questão do tempo, não é? E desta angústia que é esperar e pressionar e querer que toda aquela fase de crise, aquele momento de crise, porque é possível, com ajuda técnica, lá está, com a rede de suporte, com os amigos, com a família, uma pessoa poder melhorar de uma depressão e conseguir reorganizar-se e reestruturar a vida dela, ao tempo dela, que às vezes é o mais difícil de respeitar, não é? Sem dúvida. Tu falaste aí na questão do escutar e de facto é das tais competências que eu acho que são transversais ao longo da nossa vida e que faz sentido, não é? Trabalhar e pensar nela, e fez-me lembrar uma autora italiana que uma vez num congresso falou que com os casais costumava incentivá-los a treinarem o momento de chegada à casa. No caso de viverem juntos, que é giro isto, de facto. Eu acho que também estive nesse congresso. Também tiveste, pronto. É que isto é engraçado, reparem como eu e a Ana não nos conhecíamos, não é? Este encontro não tem sido feito até, não é? Com pessoas da sociedade, por ser terapeuta familiar, e nós as duas, não é? Fomos de facto aqui falar de conjugalidade e com algumas coisas que nos tocam, é muito giro isto. Mas então tu lembras-te do que ela falou, não é? Sim, mas diz isso. Isso, aquilo criou-me ressonância, de facto. Como é que, e aqui, estamos a pensar na conjugalidade, como podemos pensar nas relações, como é que nós entramos, não é? Nos locais e como é que nós nos mostramos e como é que também vemos e acolhemos o outro. E nós vimos com a bagagem, nós temos necessidades pessoais individuais e temos o do outro. E isto é preciso, haver aqui uma dança, de vez em quando eu tenho que ir às minhas e tenho que ter espaço para colocar as minhas, e para isso também eu acho que isto é tão mais saudável e melhor quanto mais eu tiver acesso a elas e consciência delas, e depois o outro, não é? Este olhar ao outro é muito importante. E só comentar também outra coisa que tu disseste que eu achei giro. A maneira como tu, com muito carinho, disseste, não sei muito bem a palavra que tu usaste, mas foi a ideia de não desromantizar. Acho que usaste assim uma palavra de cheio, não foi desromantizar. E é giro isso porque nós falamos da importância de o fazer, ou seja, não é? É que nós de facto estamos aqui
cada vez mais a ser observadores desta ideia. Acho que há um fenómeno, agora é um bocado contra isto, não é? Mas esta ideia de vermos o lado bonito e bom das relações, é importante, de facto. Eu acho que é isto que salva muitas vezes também as relações, é a esperança, não é? Não é é o que salva e, acima de tudo, o que faz com que nós compreendamos o fenómeno de muitas vezes as pessoas estarem num sofrimento atroz e manterem as relações, de facto. É esta ideia de que há sempre uma esperança e há uma necessidade de se ultrapassar as dificuldades. Mas não é preciso isso, não é? Já lá vai o tempo em que nós sabemos que é preciso sofrer, não é? Mas quando eu digo sofrer, aqui estou a falar de algo que vai causar ainda mais dano, não é? Não é preciso, e também não é preciso, acho eu que ganhamos em não partir para as relações só a pensar que aquilo vai ser um mar de rosas, não é? Porque não vai. Eu achei delicioso, a semana passada, uma pessoa que conheço há muito pouco tempo contou-me que fazia anos de casada, fazia 50 anos de casada. E teve imensa piada, porque ela conta como é que a relação começou, e então foi em meia hora que ela conheceu, não é, o atual marido, e que ele lhe pergunta se ela casava com ele, e ela disse que sim. Né? E esta ideia, porque hoje em dia eu não conheço assim uma história recente, mas há de certeza também histórias destas, mas de facto a forma como também partimos para as relações, nós falávamos disto, é, né? Que hoje em dia é muito mais calculada, e não é só para as relações, não é? Hoje em dia nós pensamos e antecipamos e queremos controlar tudo. Não, portanto, lembrei-me disso. Sim, desta sim. ideia. Pegando É importante, não é? Mas quer ver, não sei, acho eu. Sim, 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 sim. Eu vou explicar-me melhor. Não, Mas se não te calhar. expliques, não há bem. Não, Pois é. que eu acho que há aqui lá está, falámos e tocámos há pouco na questão dos papéis e dos vários papéis que homens e mulheres têm quase que assumir e que assumem atualmente na sociedade, não é? E ao passo que se fomos, há 50 anos atrás as coisas eram bem diferentes naquilo que era, lá está, como eu dizia há pouco, a ideia de sucesso de alguém, não é? Que provavelmente passava por conseguir ter sucesso profissional, mas acima de tudo sucesso na família, e hoje em dia é uma coisa muito mais individualizada e que eu acho que depois se reflete, lá está, hum, neste, neste passo mais cuidado, ainda que eu sinta que atualmente as pessoas não vão assim tão a pensar no que é que vão fazer quando avançam por uma relação, mas também já não vão, casamos em meia hora e passado 50 anos ainda estamos juntos, não é? Porque, lá está, houve aqui também esta abertura ao divórcio, não é? E à possibilidade das pessoas se separarem, que é uma ideia que há muitos anos atrás não se vivenciava desta forma, não é? Mas sinto que a questão do desromantizar, como eu falei há pouco, é trazer à evidência a importância das pessoas poderem falar sobre as coisas, falar sobre o que sentem, sobre o que é confortável, sobre o que é desconfortável. Óbvio que se calhar numa fase inicial não é para falar nada, que é a fase de deslumbramento e de paixão e de conhecimento, mas realmente sabemos hoje que para que a relação vá perdurando, as coisas têm que ser faladas porque nós não somos estanques, nenhum de nós, e portanto a relação é um reflexo disto, não é? Nós não somos estáticos, nós estamos sempre em movimento. O nosso organismo está sempre em movimento e nós de igual forma. E mesmo que seja por pequenininhas coisas, né, impactam, influenciam, interferem connosco. E portanto a importância de trazer o verbalizar, o explicar não, mas o verbalizar e o falar sobre, não é? Para se poderem ir fazendo escolhas mais unidas um com o outro, não é? E a relação não se deixar ir, não se perder, sem as pessoas darem conta que ela já foi e agora o que é que fazemos, não é? Porque a relação é um organismo vivo. E é um organismo vivo que precisa que ambos os membros da relação o alimentem, porque senão ele não sobrevive. Não é? E é 50-50. E, portanto, esta é uma circunstância que eu acho que queria aqui, não é desromantizar, mas, exatamente, estava-me a tentar lembrar qual foi o outro pensamento que me veio a seguir em relação à questão do romantizar e do que tu estavas a falar, que é a importância, quer dizer,
digamos, não sei se era bem assim que o nosso querido Coimbra de Matos falava, mas ele dizia qualquer coisa como a vida sem entusiasmo, não é? Portanto, o poder estar entusiasmado, o poder sonhar e o poder desejar, não é? Uma vida saudável, digamos assim, é uma vida em que se deseja, em que se sonha, em que se sente entusiasmo pelas coisas, portanto, vontade de fazer as coisas. Quando a pessoa está deprimida, há a perda deste sonho, há a perda deste entusiasmo, há a perda deste sentido de vida, não é? Não. E é importante exatamente o romantismo, foi aqui que eu fiz a vida, neste aspecto, porque romantizar é imaginar, é fantasiar, não é? E é com a fantasia e com a criatividade que nós criamos coisas, não é? Geramos coisas. E geramos momentos e geramos possibilidades uns com os outros, não é? E, portanto, o romantismo tem esta componente de sonho, de magia, não é? Que também tem que existir. Tem que existir, é o Ou nosso seja, motor. é uma das vitaminas, não é? Do batido proteico aqui, agora já Nós falamos num disso. jargão mais moderno, no batido proteico para a relação. O romantismo é o romantismo é uma das E é o que vitaminas nós que tem que queremos. fazer parte. Desculpa. Eu estou com receio de não. Nós agora, se calhar, não é? Mais no limite do nosso tempo, nós tínhamos também aqui uma vontade, que é esta, é mesmo isso. Eu acho que nós, por acreditarmos e sabermos, não é? E sabermos com factos de a importância de alimentar esse romantismo, a importância de alimentar o tal sonho, não é? O tal sonho infantil e o nosso sonho, o nosso lado mais criativo, mais que é mesmo isso que nos vai, eu acho que proteger, não é? Proteger e ir ao tal encontro do que as pessoas muitas vezes desejam e procuram, que é este bem-estar, não é? Este bem-estar tem que ser alimentado e tem que ser cuidado, e estava a pensar na questão dos fatores também protetores, ou seja, pensando aqui, por exemplo, que há a questão, ou seja, como por exemplo, prevenir que não se perpetue a depressão, por exemplo, não é? numa relação de casal e que possa aqui, por exemplo, ter filhos. E sabemos que, por exemplo, numa questão do divórcio, o falar sobre isto, falar sobre é mesmo isso, esta questão de houve este sonho, houve este desejo, aconteceu isto, e isto fez parte na mesma da história, mas aconteceu depois isto, e isto fez com, e ajustado à idade também das crianças, não é? Mas poder explicar isto, a pessoa também que possa não ficar tão próximo, não abandonar, este sentido de não abandonar, isto sabemos, por exemplo, é um fator protetor para não se desenvolver em situações de depressão e mal-estar, quer não é, no casal, quer depois nas crianças. Isto também é uma das coisas que queríamos falar, é as pessoas cuidarem este bem-estar individual e não é, procurarem não só este suporte nas relações como naquilo que fazem, não é? E que lhes dá também prazer e bem-estar, porque nós também sabemos disto, que o casal, no nosso entender, eu acho que tens esta visão também, se não partilha, que é a ideia do 1 mais 1 igual a 3, não é? É mesmo preciso e cada vez mais, nós sabemos disso, e há este movimento das pessoas cuidarem do individual, e eu acho que isso está bem, tanto mais quanto mais conseguirmos cuidar na mesma este 3, não é? E quando não há este 3, quando há esta decisão de não haver 3, as pessoas conseguirem que isto se faça na mesma, com a mesma, eu não vou dizer leveza, mas pelo menos com a mesma vontade com que se uniram. E isto pode ser também muito importante em momentos de crise, as pessoas quererem resolver, no fundo, essas situações também em conjunto, não é? Em conjunto. Eu sinto que aqui é possível. Estava-me a recordar de uma das coisas que nós também falámos, Maria, e que por acaso ainda não surgiu de uma forma tão evidente aqui hoje, que foi a questão de desmistificar este momento difícil da vida de uma pessoa, que é ficar doente, ou nomeadamente com depressão, não é? E o papel que tem tido, ou a importância que é desmistificar falando sobre. Para realmente esta pessoa também se poder sentir à vontade para expressar aquilo que está a sentir e pedir ajuda e recorrer a, não é? E eu acho que esta nossa conversa hoje também tem muito este objetivo, não é? Que é falar sobre aquilo que são
situações dos humanos, dos seres humanos, e que são reais, não é? E que são reais e que têm sentimentos, uns bons, uns neutros e uns menos bons, não é? E acho que poder falar, e agora pegando nesta questão que estavas aqui também a falar em relação aos filhos e na questão da parentalidade, para que eu possa ser um adulto que mais facilmente posso reconhecer aquilo que sinto, não é? E que posso poder tentar fazer alguma coisa com aquilo que sinto nos momentos em que são coisas menos boas, eu preciso de saber e de ter esse reconhecimento, não é? E o papel dos adultos como modelos, com a possibilidade de também ficarem tristes, com a possibilidade de também ficarem desiludidos com coisas, com a possibilidade, por outro lado, de ficarem felizes e contentes, não é? Mas trazer esta noção de que nós somos estes sentimentos todos, não é? Os bons e os menos bons, e todos eles fazem parte. E a possibilidade de trazer, do ponto de vista da prevenção, como tu falavas há pouco, no que toca às crianças, eu não sei se esta palavra vai ser bem acolhida, mas o poder naturalizar todo o espectro de emoções que nós temos, não é? E poder naturalizar no sentido de dar realidade aos momentos em que podemos estar, em que reagimos menos bem às coisas, não é? Porque coisas difíceis, muito difíceis de sentir, de pensar e de viver. E, portanto, também poder desmistificar, lá está, retomando e para fechar, poder desmistificar o ficar silenciado e poder-se falar sobre estas coisas que podem acontecer a qualquer um de nós, não é? Qualquer um de nós em algum momento da vida pode de facto sofrer aqui um impacto de tal forma intenso e profundo, que paramos e estancamos perante aquele sentimento, não é? E portanto trazer esta realidade daquilo que somos nós enquanto seres humanos, que somos muito, muito, muito resilientes, mas também vulneráveis, não é? E, portanto, falar sobre esta questão em particular, e é isso. Que acabamos por não focar tanto. Isso é muito importante esse ponto, sem dúvida. Muito obrigada por este momento, pelas vossas partilhas. Vamos então abrir espaço ao debate, às questões. É o momento então de convidar a todos e todas que assim desejarem a ligarem a câmara, a juntarem-se a nós. Relembro que esta sessão está a ser gravada e que ao ligarem a câmara estão a autorizar a captura de imagem e do som que será posteriormente partilhado. Bom, eu posso dizer alguma coisa? Força, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Eu gostei muito do que disseram, gostei mesmo muito, ouvi com muita atenção, e há uma coisa que me tocou especialmente quando a Ana Sousa Martins disse que nós tínhamos que romantizar ou não desromantizar a vida. É um bocado isso, porque conjugalidade não é só ter filhos, não é só ter uma família com filhos. Há muita gente que tem uma vida conjugal muito boa e que não tem filhos. E que isso pode ser uma limitação em determinada altura porque os queriam ter, mas conseguem superar isso por uma vida inteira juntos. E isso de onde é que isso vem? De onde é que vem esse não desromantizar? Precisamente de uma expressão que também o Coimbra de Matos falava muito, que é o esperançar, o ser capaz de dar esperança. Quando se dá esperança, enfim, a gente espera sempre alguma coisa, está sempre a ansiar por alguma coisa de melhor, de maior, ou pelo menos que se mantenha assim, bom, não é? Outro aspecto que me pareceu interessante também do que disseram é que um dos aspectos da conjugalidade que me parece muito importante é conseguir ver a vida pelos olhos do outro. Eu estou a ver a vida pelos olhos do outro e aí sim ele entende-me e entende que eu o entendo, não é?
Era só sobre tudo isto que eu queria dizer. Parabéns às duas, gostei muito de as ouvir. Muito obrigada. Eu queria só acrescentar e primeiro que nada agradecer ao Zé Carlos o seu comentário, porque realmente eu trabalho há muitos anos, já agora faço outra partilha, eu trabalho há muitos anos na área da infertilidade e, portanto, conheço muitos casais conheço alguns casais que tiveram sucesso e outros no que toca ao projeto de parentalidade e outros que não, não é? E de facto o trabalho com estes casais e que não tem nada a ver comigo, que tem a ver com eles, é na possibilidade de se reconhecerem um no outro a sua capacidade de gerar, para além de gerar vida, ou seja, de gerar um bebê, mas gerarem uma outra possibilidade para ambos, não é? E que não é e que passa por um ciclo, por vários ciclos, mas por várias etapas de muita tristeza, zanga, mas também em alguns a possibilidade de se reconfigurarem, gerando uma outra forma de estar um com o outro. Era aqui que eu queria chegar. E, portanto, poderem de alguma forma, não é esquecer, não é deixar de parte este seu projeto, mas aquele projeto não avançou. E, portanto, avançamos com o outro e poder gerar um outro projeto a dois, não é? Que obviamente tem aqui muito a ver com os recursos do próprio casal e com aquilo que eles se vão permitindo a viver um com o outro e que passa muito, sem dúvida, por poderem ver os olhos um do outro, não é? Porque senão é muito, não é tão fluido, digamos assim. Para além destes casais, os que escolhem mesmo não ter filhos, ou seja, a vida deles não passa por esse projeto, não é? E, portanto, que era um bocadinho de onde nós partíamos no início, de dar este valor ao casal. Um casal é uma família. Se ambos se escolherem um ao outro para ser a família um do outro. O que vem depois vai partir daquilo que eles vão descobrindo e que vão encontrando como o que faz sentido para ambos, não é? Nada, obrigada a nós, doutora Ana. Obrigada, doutor José Carlos. Com José Neto? José Neto, exatamente. Muito bem. Pode Olha, colocar a sua questão. eu já transmiti isto por bate-papo, mas vou repetir agora a ideia. Bom, eu já tenho perto de 80 anos, portanto, já passei por muitas fases e esta é uma fase muito diferente daquela que eu vivi. Eu já fiz 55 anos de casado. É claro que foi um bocado o tempo em que, quando casei, a minha ideia é de que o casamento iria durar para sempre e não tão um pouco aquela ideia que agora existe, é que tudo é provisório. Da mesma maneira, quando entrei no meu emprego, a ideia foi de que iria, até ao fim do meu tempo de trabalho, estar naquele emprego. Hoje a ideia é um bocado diferente. Um emprego é qualquer coisa que se vai adquirindo por algum tempo, às vezes alguns meses, até arranjar outro melhor, e nada é muito durável. Ora bem, o que é que isso traduz? Numa certa inconstância, numa certa instabilidade das pessoas em relação às relações, seja relações profissionais, seja relações matrimoniais, ou relações conjugais que não sejam provavelmente até formais. Ora bem, o que é que isso se pode traduzir? Um pouco na ideia de que facilmente aquilo descamba. Pode descambar, pode não descambar. Há casais que vão com a ideia de vamos experimentar e a coisa resulta, e resulta bem, mas o que a maioria, se calhar, não resulta bem porque também não estão muito convencidos que vai resultar bem. Talvez por isso é que agora há muito mais percentagem de divórcios do que antigamente, ainda que talvez antigamente houvesse algumas razões para haver divórcios e que a sociedade não aceitava e, portanto, se mantinham ligados por uma questão apenas social. Será que agora há mais possibilidades de haver estas depressões? Ou será que talvez este espírito de provisório não dê origem a tantas depressões? Há pouco nós não... Em primeiro lugar, agradecer a sua questão e a sua partilha, que é de facto muito pertinente e que foi tocar num aspecto que eu, inclusivamente, há pouco, enquanto falava com a Maria, falava, de que, ou seja, daquilo que nós temos vindo a assistir, que é um aumento realmente da depressão e das taxas de depressão na nossa sociedade, nomeadamente na sociedade portuguesa,
ainda que seja também muito falado e comentado noutros países, pelo menos os que eu conheço, outros países da Europa, sobretudo por esta, pelo encher do nosso tempo que passa por não estarmos em relação com o outro, não é? E por nos sentirmos forçados e obrigados a vivenciar e a estar ou a dedicar o nosso tempo a outros que não os nossos, não é? O tempo que passamos no trabalho, o tempo que dedicamos ao estar fora de casa, e que muitas vezes é dedicado ao trabalho, e acho que isto tem vindo a ser cada vez mais evidente agora também por este momento que nós estamos ainda a atravessar da pandemia, não é? E portanto a dificuldade que é realmente usufruir e ter um tempo, dito tempo de qualidade com os nossos, não é? Porque tudo aquilo que nos vão exigindo e aquilo que nos foram devolvendo, que seriam soluções de maior felicidade para a nossa vida, não passa por estar com os outros, passa pelas questões materiais e pelos bens materiais, não é? Pelo menos eu tenho lido algumas reflexões e vão muito neste sentido. E, portanto, eu diria que, apesar de se calhar haver uma maior possibilidade de escolha ou de sair de uma relação que naquele momento está a correr menos bem para tentar procurar outra coisa, não sinto que seja a forma do sucesso ou a forma da felicidade, pelo contrário, não é? Porque isto depois também tem muito a ver, lá está, com a tal resiliência. Eu sei que hoje a palavra resiliência é um bocadinho sensível, tendo em conta, não sei se vai ser os comentários desta última semana, mas a resiliência e a adaptação, não é? A uma pessoa que é diferente de nós. Portanto, eu diria que, não sei se podemos falar de depressão, mas o nível de insatisfação que as pessoas revelam nas suas relações é grande, é muito grande, não é? E que não melhora por eu trocar por outra relação, por muito que eu esteja aqui a coisificar um bocadinho com esta ideia de trocar. Mas depois também pela ideia de que o estar numa relação, o estar apaixonado, o amar, tem que ser sempre no fulgor, tem que ser sempre uma coisa muito intensa. Lá está novamente a necessidade do imediato, do prazer imediato, do estar sempre a sentir com muita força, que obviamente ao longo do tempo se vai esvaindo, não é? Vai se tornando uma coisa às vezes mais monótona, e há ciclos também de vida, da vida do casal, alguns deles em que estão aqui numa fase mais monótona e precisam de reacender aqui um bocadinho o estar um com o outro. Mas se nem nos permitimos a chegar aí, não saímos daí também. De facto, temos assistido a um crescimento, não é? da depressão e das taxas de suicídio, e estava a pensar que é curioso, mais uma vez, um paradoxo da atualidade, porque de facto o indivíduo não está preparado, digamos assim, para lidar com tanto que está a acontecer, não é? Com esta exigência que nos que é dada à vida atual, não é? Todos os fenómenos que estão a ocorrer e à própria circunstância de vida, como nos colocavam aqui a questão, esta ideia de que ao longo da vida há tanto, de facto, eu espanto-me, não é? E eu acho que nos podemos espantar todos como é que isto não descamba mais, porque é mesmo assim, não é? Como é que isto não é então ainda pior às vezes, e como é que nós estamos a conseguir? E há aqui alguma tendência para o equilíbrio, isto é muito giro também no fenómeno do casal, porque o casal pode às vezes aparentemente até parecer que está ali muito mal, mas há um lado funcional e há um lado saudável, e é isso que é preciso então ir buscar e reconhecer. E é mesmo isto, nós estamos aqui hoje, eu acho que isto é uma das formas, é esta relação, é o irmos ao encontro, é pensarmos sobre isto, e acho que estamos todos a querer também, não é só salvar o planeta, é salvar aqui a relação, a humanidade, o bem-estar e a saúde mental, não é? O nosso propósito, no fundo. Eu acho que, acima de tudo, tem que ser cada vez mais trabalhado nas escolas, na educação, esta ideia de um propósito. E nós, mesmo adultos, se não o tivermos, continuarmos com esta ideia de que estamos mesmo aqui a acrescentar algo, nem que seja só a pessoa do nosso lado, nem que seja só essa ideia do casal. Há pessoas que podem não querer tanto ter esse propósito com o casal e ter outros propósitos, isto está tudo bem, não é? Mas este reconhecimento de qual é que é também a liberdade de cada um para estar bem ou para tentar que este mundo fique um bocadinho melhor, não é? E acho que é mesmo isso. E acho que também, só aqui dizer uma coisa, que
a propósito de lá está, de cuidar, como dizia, não é? Será que agora vamos então deprimir mais? Eu acho que há uma coisa interessante que é importante lembrar aqui também, se por um lado, não é, há esta ideia do consumo, e é este o risco, não é, na depressão, de facto, o que vai acontecer, pode acontecer, um dos fenómenos é este de consumir mais, quer o jogo, quer substâncias, etc., como também acontece o outro movimento, que é criar, por exemplo, movimentos. Há muitos movimentos que estão a ser criados, não é? Causas humanitárias e as pessoas, e muitas vezes até pessoas que até estão doentes e que nesses momentos, curiosamente, não estão nesse estado de doença, porque têm ali um propósito, têm ali um sentido, e assim como grupos de autoajuda, eu fico mais sossegada, digamos assim, porque à medida que nós vamos envelhecendo, eu acho que por um lado nos angustiamos mais com a vida, porque temos mais conhecimento, por outro lado, e mais consciência, não é? Não temos a tal fantasia infantil, mas por outro lado também vamos vendo algumas coisas que nos sossegam, não é? E que nos dão a tal esperança que nós precisamos. E acho que é aí que nos temos que ligar e continuar a trabalhar nesse sentido para criar essa... Para reverter um bocadinho esta tendência do aumento da depressão. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Sim, Armindo, força. Muito boa noite e obrigado pelas palavras. Acho que foi interessante. Deu-nos dá muito de acordo com o que está a sentir agora, e isso faz-nos viver. Eu só me faz agora a impressão é o número de divórcios que existe. É uma coisa monstruosa. Eu digo monstruosa porque à minha volta já criei há uns 30 divórcios, à minha volta. E faz impressão porque tantos divórcios. Tem de haver uma questão. Por vezes, as pessoas não enfrentam esta verdade. O homem e a mulher são seres bastante diferentes. Concordam? É que realmente o homem e a mulher são diferentes, mas há uma coisa que têm em comum que é muito importante, que é a humanidade. É a capacidade, e era isso que eu me referia quando falava de ver a vida pelos olhos do outro. Eu não posso ver só com os meus olhos. Não pode ser. Tenho que ver pelos olhos do outro. Acho que foi levantada aqui uma questão muito importante, que também, não é, esta questão do aumento do divórcio, e estamos a falar aqui da conjugalidade. Eu estava aqui de repente a pensar que depois também é preciso perceber se também há mais casamentos, não é? Porque hoje em dia também, na verdade, estamos mais atentos a tudo. Eu acho que é mesmo isto também, não é? Estamos mais atentos. E esta atenção vai fazer com que vamos pensar mais sobre as coisas, a tal ideia que estávamos aqui também a partilhar. E esta sua preocupação, eu acho que é a preocupação de muitos de nós, inclusivamente dos casais que estão nesse processo. Curiosamente, é dos pedidos que mais temos, é o casal quando está a vivenciar essa crise, porque tem ali uma consciência muito real de que aquilo, de facto, não está a ser saudável para eles e exatamente como o Armindo falava, para os filhos. Esta angústia de que isto não está a ser bom para os filhos é até, curiosamente, o que os faz ponderar, de facto, o divórcio. E por isso é uma questão muito pertinente. Muito breve, que é: existem mais divórcios, sim, porque essa foi uma possibilidade que se tornou possível. Não é? E ao passo que há alguns anos atrás era impensável, como dizia o José Neto. O José Neto, exatamente, é para a vida toda. Não é? E nós já não temos tanto nós e gerações antes. Ou seja, esta possibilidade de escolher, vou aqui acrescentar, em liberdade, o estar ou não estar ali. Não é? Que era menos vivida antes, há alguns anos atrás. Só isto. Doutora Rita? Exato. Sim, ia só fazer um comentário muito breve, dizer que gostei muito de vos ouvir nesta conversa fluida entre terapeutas sobre questões tão importantes, e dizer que me saltou à vista a ideia de que todos nós podemos fragilizar, não é? Pensarmos um pouco sobre isto, a possibilidade de todos nós, em alguma altura da nossa vida, podemos efetivamente nos sentir
mais entristecidos, e daí decorrer até uma depressão. E a ideia que eu deixava e que me faz sentido, e que é assim que eu vejo também as coisas, também por ser terapeuta familiar, é a ideia de que o sofrimento de um pode e deve ser vivido e ser gerido e ser ultrapassado a dois. Neste olhar de conjunto, de cuidar, não é? De os dois cuidarem de um que naquele momento precisa mais. Um bocadinho isso. E obrigada pelas vossas partilhas. Obrigada, Rita. Que bom, não é, estar aqui connosco e de facto é mesmo isso, é a tal questão desta força, não é, dos dois, e mais uma vez esta ideia de que de facto nós somos seres da relação, por isso aqui é mesmo muito pertinente o teu comentário. Obrigada. Gostaria de colocar uma questão Força, doutora. que surgiu na conversa com uma colega, que é a doutora Valéria, que será em relação à capacidade de estar só, o quanto isso poderá ser um bom preditor, digamos assim, a nível da relação conjugal. Gostaria de ouvir um pouco a vossa opinião em relação a isso. Isso faz-me pensar na importância do projeto individual para poder construir um projeto a dois. Exatamente, sim. Ou seja, pegando numa das questões que a Maria tocava há pouco do propósito e do sentir, existir também o refletido e clarificado individualmente o seu propósito e aquilo que lhe faz sentido, para depois então se poder aliar e entrar em comunhão com a outra pessoa dentro daquilo que é o propósito e o sentido para a outra pessoa, na vida dela, e depois a dois. Ou seja, nós podermos ser, eu poder ser eu, mas também poder ser nós, não é? Porque sou eu. E portanto, e para haver um nós e haver um eu, tem que haver um tu, e tu também poderes ser tu, para nós podermos ser nós, não é? E portanto, quando penso em só, penso realmente na importância de existir, quando falamos de um projeto de vida, aquilo que a pessoa quer por si, para a sua vida. Sim. E parte deste projeto passa por estar numa relação com alguém e fazer uma construção a dois, não é? E poder ter isto mais claro para si. Idealmente, se as pessoas estivessem de facto mais em contacto, ou pudessem criar esta possibilidade, este espaço de estar mais em contacto, perceber um bocadinho qual é que é o seu projeto, podiam as coisas correr um bocadinho melhor, mas isto é um bocadinho utópico, não é? É um trabalho, quer dizer, alguns têm a coragem de se conhecer e de querer crescer dentro daquilo que foi a sua história e para além da sua história, e dão um passo nesse sentido. E atenção que não estou aqui a falar única e exclusivamente, contra mim falo sobre fazer psicoterapia, não é isso? Acho que cada um deve procurar no mundo aquilo que vai ao encontro das suas perguntas, não é? E nós, para podermos crescer e evoluir, temos, lá está, é importante que possamos ser curiosos e fazer perguntas ao mundo, exatamente para construir esse projeto individual e poder mais, de uma forma mais disponível, aceitar o outro na relação connosco. O Coimbra de Matos dizia que a capacidade de estar só é uma capacidade do adulto. A criança não tem capacidade de estar só. E porquê? É porque para ter capacidade para estar só é preciso ter objetos internos com quem a gente se relaciona. E a gente relaciona-se com os nossos objetos internos. Não é? Exatamente. Eu ia acrescentar que faz-me todo sentido esta questão que a Célia colocou, porque na minha ótica eu vejo muito a importância, e há autores, não é, que falam também sobre essa questão da independência e da autonomia, o impacto da independência e da autonomia na própria conjugalidade, não é? A importância, a diferenciação do self, não é? No fundo, cada um conhecer-se bem, saber se diferenciar dos outros, saber o seu lugar, saber estar só, saber estar consigo, e o impacto enormíssimo que isso tem na relação de casal, não é? Portanto, para mim, sim, faz todo sentido esta visão, não é? Destes dois conceitos interligados.
E muitas vezes, para o casal funcionar melhor, é importante cuidar da diferenciação que cada um tem, não é? Do espaço individual. Conhecer o seu limite e o seu contorno, não é? Para também ajudar o outro a conhecer o seu limite e o seu contorno, ou seja, poder expressar as suas necessidades, não é? Quer de um, E até para ir percebendo o que é de um e o que é do outro, e não haver ali uma espécie de fusão, não é? Que à partida não será saudável. Também fez-me pensar esta vossa reflexão que às vezes também há umas expectativas irrealistas em relação ao que é um casal, o que é uma boa relação de casal, que não é isto de andarem a fazer os dois a fazer tudo, os dois terem rotinas iguais ou irem juntos por todo lado, e desmistificar também isso, porque às vezes as pessoas sentem-se frustradas, se calhar sem motivo, porque a expectativa é uma coisa que de facto até nem é saudável, que é importante cada um ter os seus interesses, não tem que gostar todos dos mesmos filmes, de fazer as mesmas coisas. Eu acho que também vai nesse sentido, de poder cada um ter a sua individualidade e poder expressá-la no casal. Sim, isso é uma questão que surge muitas vezes, não é? Esta ideia de que a relação funciona melhor se tivermos os mesmos gostos ou o contrário, não é? Esta ideia de que é difícil, às vezes, por exemplo, até de fazer programas juntos porque gostamos de coisas totalmente diferentes. Isto são coisas que os casais nos trazem. E, de facto, a vossa questão é muito pertinente e fez-me pensar, quando te ouvi, Célia, na angústia que às vezes também se vê nas pessoas, de facto, que estão a querer uma relação e que ainda não estão nessa relação, porque depois isto também eu acho que é determinante, é se a pessoa quer estar numa relação ou não. E há pessoas até que podem querer estar em mais do que uma relação. E mais uma vez é esta questão, não é? Ou seja, de facto, o importante acima de tudo é mesmo isso, é conseguirmos estar bem com isso, não é? E isto há sempre, eu acho que sempre a par de um trabalho que se vai fazendo a dois, não é? No casal, há sempre este trabalho também mais individual. Ouvir a Maria fez-me pensar naquela questão a pessoa precisa do outro ou gosta do outro naquele momento. Acho que estas questões também são muito importantes, não é? De serem pensadas. E é giro isso que tu dizes, porque repara, a questão é mesmo isto que nós estávamos a falar. Isto é giro, porque muitas vezes as pessoas, ainda há pouco tempo um casal me dizia que se ia casar porque tinha benefícios fiscais, eles já estão juntos. Ou seja, esta questão da necessidade, eu acho que as coisas não estão dissociadas, eu acho que é mesmo isso, nós precisamos, nós gostamos, nós temos que alimentar isto também, este reconhecer que temos aqui interesse, também somos pessoas interesseiras, não é? Vou aqui brincar com a palavra. Nós temos, porque é que somos interesseiros? Porque temos necessidades, efetivamente, e nós procuramos, e está tudo bem nisso, não é? Quanto mais até reconhecermos e formos sinceros. Muitas vezes eu acho que algumas necessidades até partimos com elas de uma forma mais ou menos consciente, outras vezes elas vão sendo mais perceptíveis, não é? E às vezes é um bocado isto, às vezes as pessoas até se angustiam com esta ideia de ficar sozinhas, parece-me que também é isto, como é que isto se faz sozinho, por exemplo, esta parte financeira, não é? Que era uma das coisas que unia os casais, mas depois há muitas outras. E de facto eu acho que depois eu e a Ana falávamos também disto, a questão de nós não somos todos seres com as mesmas oportunidades e isto faz a diferença também, não é? Às vezes o que leva os casais a juntarem-se, às vezes não, ou seja, o que leva os casais a juntarem-se são também questões muito distintas. Agora, eu estou contigo nesta ideia do gostar, não é? Eu acho que facilita muito quando se gosta e facilita muito quando a pessoa consegue alimentar esse amor e não deixar de gostar, não é? E para isso, isto faz-me lembrar quase que uma ideia que alguém aqui dizia também que é muito pertinente, a questão de nós sermos levados pelo outro, para as coisas do outro, não é? Quando estamos numa relação. E isto é válido para as coisas más e para as coisas boas. Daí aquilo que nós dizíamos, que me fez sentido, aquela ideia de quando entramos em casa, ou onde quer que seja, a importância de nós transmitirmos, ou não, pode não ser todos os dias, mas nós somos também chamados a esta responsabilidade de partilhar coisas boas, não é? Porque isso obviamente vai ser isso que vai alimentar esta máquina também do gostar, não é? E do bem-estar do casal. Eu lembro-me que não sei, eu acho que foi o mesmo congresso, Maria, mas esta mesma colega terapeuta falava não só destas questões do chegar a casa, mas também da altura de dormir, não é?
de se complementarem e não deixarem o distanciamento que muitas vezes ocupa o espaço da relação, ocupar o espaço da relação e, portanto, se cumprimentarem sempre como se fosse a primeira vez, não é? Olá, com algum entusiasmo, mas também na hora do deitar se poderem despedir antes de dormir, não é? E manter estes pontos de... É importante. Pode não ser diariamente, que eu acho que isso causa muita pressão. Há coisas tão intensas que não se Eu acho que era mas... simbólico também aqui a... Não, mas isso que tu estás a dizer é muito importante, sabes? Porque eu acho que isso é uma das coisas que é relevante, que é as pessoas, muitas vezes por não estarem, e eu acho que isto é uma questão também cultural, porque de facto nós fomos educados nas nossas gerações anteriores, e aqui falava-se até da diferença do homem e da mulher, e isto é pertinente quanto mais estas questões também são obviamente culturais. Não é? Há muitas culturas em que isto é mesmo real, o homem e a mulher são diferentes. E nós fisicamente, anatomicamente também somos, mas não entrando por aí. A questão é que, efetivamente, o homem também tinha aqui uma função de uma responsabilidade, não é? De resolver problemas, de sustentar financeiramente, e vou falar aqui só em traços gerais e o que acontecia na maioria das situações. E, de facto, a mulher também de olhar este cuidado, à parte mais afetiva, e isto é determinante, não é? Eu não sei se tu não ias tocar no aspecto que nós falámos da mudança também do ponto de vista social, do papel da mulher e do homem nesta questão. Tu estavas agora a tocar naquilo que era mais tradicional, o homem que sustenta, que resolve problemas, e nós atualmente temos homens e mulheres com essa mesma função na sua vida do dia a dia, não é? E, portanto, quer do ponto de vista de quem traz, ou vá, quem põe comida na mesa, quer do ponto de vista de quem dá o beijinho, neste momento temos uma coisa muito mais necessária, ou seja, com uma maior expressão de poderem ser ambos a fazerem as duas coisas e de realmente não ser habitual. Exatamente. Acho que tu estavas, não sei, era isso mesmo, porque isto partiu da ideia, era a ideia de que nós fomos educados, e aqui os homens ainda mais, a não sentir, a não ter que se queixar, e é esta ideia desta tal partilha que depois nós vamos nos dando conta que nos problemas e na gestão da vida, às vezes é mesmo isso, ou seja, se nós não conseguimos todas as noites tocar nos problemas, porque às vezes os problemas são tão grandes que nós não dormíamos, não é? Certo. Não sou defensora disto, quer dizer, já fui, não é? Cresci a tentar isso, mas depois percebi que isto nem sempre é possível, mas é possível uma coisa muito importante, que é de facto percebemos que não estamos sós, não é? Ou idealmente não devemos estar sós, pelo menos nessa dor, no quão difícil é adormecer, ainda com este problema por resolver, e poder falar sobre isto e poder dizer nós não nos estamos a entender, mas eu quero tanto quanto tu, e vamos ver se conseguimos, se não conseguimos, devemos dar a volta de outra forma e tentar não ir adiando, não é? Esta partilha e de facto a resolução dos problemas, porque eu acho que também é tal questão que eu te falava, não é? Do remoinho. Nós parece que nos estamos a aproximar de um remoinho sempre que as coisas são difíceis, e a nossa tendência é evitar isso. E hoje é fácil, porque temos muitas formas de nos distrair. E então nós não precisamos de ir lá para não é? Não precisamos entrar no remoinho, acho que não, mas também ganharmos aqui alguma resistência para partilhar em casal os problemas e para não nos ir adiando, porque é aí que de facto é difícil, é quando eles já são muitos e já são tantos e já fica tudo muito confuso. E até porque muitas vezes não tem só a ver com os problemas que surgem ali no momento, isto vai tocar em feridas que já são anteriores, não é? E é muito mais difícil. Teresa, boa noite. Mais parabéns, gostei imenso. Gosto sempre quando se pode pensar sobre as coisas, assim de uma forma mais livre, sem grandes formalismos, e parabéns à Ana e à Maria Manuel, foi de facto muito bom. Havia aqui duas questões que eu fiquei a pensar sobre isto da depressão, que acabamos por às vezes falar muito da conjugalidade, não é? Mas eu acho que fomos falando sempre aqui um pouco da depressão, mas fiquei a pensar até a propósito do comentário do Dr. José Carlos, tem a ver com esta questão dos objetos internos, não é? Como é que alguém que não tem bons objetos internos consegue ser um bom objeto para o outro, não é? E eu acho que isso é um problema dos casais, muitas vezes, não é? E a questão que a Célia também levantou, de sermos capazes de estar sós, não é? Acho que leva muito a esta reflexão. E eu acredito que a depressão surja muito quando se inicia uma relação, ou quando se inicia até a maternidade, por exemplo, na mulher, por isso, não é? Porque de facto levanta-nos aqui uma série de feridas que nós temos,
de falta de objetos securizantes, objetos que nos protegem, não é? E depois fica muito difícil ser um bom objeto para o outro, na relação também. E fiquei a pensar desta necessidade também nos trabalharmos a nós, mas trabalharmos também esta interioridade que não nos permite depois dar à relação. E ficamos confusos porque isto não é... São processos conscientes, muitas vezes, não é? Uma coisa que fiquei a pensar foi isso. Outra foi, a propósito de uma coisa que a doutora Maria disse, que me fez sentido, tem a ver com estes rituais, com estas receitas que nós vamos ver na internet, não é? Como ser um casal perfeito, né? Dizer bom dia, de dormir, não deitar sem dar um beijinho, não deitar sem fazer as pazes. Eu também já achei que isso fosse a solução. Acredito que possa fazer sentido, mas acho que vivemos nesta ambivalência, que é uma coisa que eu acho que não é muito bom, que é, por um lado, dizemos que temos que pôr em causa, que temos que ser livres, que temos que ter relações diferentes e abertas, por outro lado, padronizamos o que é uma boa relação. Uma boa relação é aquela que as pessoas acordam, aquela que as pessoas... Também esta ideia de autonomia exagerada, não é? Porque também há casais que não querem essa autonomia, que estão muito bem fundidos, não é? E às vezes esta ambivalência que eu sinto enquanto terapeuta, mas também enquanto pessoa que estou numa relação, que é a ambivalência entre esta liberdade que se pede à pessoa na relação, por outro lado que somos invadidos por padrões do que é felicidade e do que é um bom relacionamento. Muitas vezes promovidos por nós próprios, psicólogos e terapeutas, não é? Que promovemos muito algumas receitas. Pronto, é assim, é um bocadinho então de paradoxo, não é? Que fica a pensar às vezes de que lado estamos, do lado da liberdade e de que há espaço para tudo, ou do lado de algumas receitas. Pronto. E dar mais uma vez os parabéns por esta iniciativa, que é sempre muito boa. O que a Teresa estava a falar parece que me ouviu aqui no pensamento, e no que toca ao comentário do colega Zé Carlos, e que toca à questão da Célia, não é? E àquilo que eu dizia há pouco. Se todos nós realmente tivéssemos, e que toca à questão das possibilidades, se todos nós tivéssemos a possibilidade de olhar à nossa interioridade, de perceber como é que realmente as coisas se constroem dentro de nós para poder então estar numa relação de uma forma, digamos, mais saudável e mais consciente, era perfeito, mas é uma utopia, não é? Portanto, porque quer dizer, é a tal questão de vamos pôr o mundo inteiro em psicoterapia, como é que isto acontece, não é? Eu acho que há aqui uma questão super importante que já foi falada, que é realmente quando os nossos objetos estão bem internalizados e tomamos um contacto mais saudável com eles, acabamos por tomar responsabilidade pelas nossas coisas e pelas nossas ações e pelas nossas escolhas, não é? E não esperamos que seja o outro a tomar esta responsabilidade por nós. E aqui fazer a diferença que a Rita falava entre gostar e precisar. Não é? Eu estou porque gosto. Mas para isto há todo um processo realmente de consciencialização, de tomar contacto, de procura da própria pessoa, que às vezes não está acessível, às vezes não está acessível a todos, isto é uma realidade, não é? E também não significa que todos tenhamos que fazer um processo psicoterapêutico, não é isso? E por isso é que às vezes deprimem, não é? Também, mas por isso é que também às vezes, como a Teresa dizia, há casais que estão bem fusionados um no outro, quer dizer, eu acho que aqui a questão é o que é que cada casal identifica como o seu estado de equilíbrio e aquilo que é o que eles querem um para o outro. E se conseguissem tomar contacto com isto também era muito interessante, não é? Pronto. Mas realmente não há o caminho certo, não é? A ideia de que o caminho certo é aquilo que o casal encontrar para si. Obviamente que ninguém gosta de estar em sofrimento e de estar em angústia ou de estar com alguém que está neste sofrimento e angústia, porque também nos traz a nós sofrimento e angústia. E, portanto, perceber que o desconforto e o sofrimento não é um sítio onde queiramos estar, não é? Não é uma coisa que fazemos de propósito. Portanto, mas evidenciar aqui realmente a possibilidade de estar só é uma coisa para os adultos, porque já poderão ter os objetos internos mais arrumados, digamos assim, mas há tantos adultos que não estão. E, portanto, há tantas impossibilidades de estar só, não é? Mas isto somos nós na nossa humanidade, acho eu. Só deixar aqui uma ideia no ar, que é esta ideia que o sofrimento nos faz agir.
quer, não é, nesta questão que estamos a pensar no casal, quer individual, ou seja, o sofrimento de facto é uma resposta, não é? E aí vai-se agir, e por isso também é importante, não é? Sim, vamos passar para a Luísa, que tinha aqui um comentário, uma questão. Boa noite, Luísa. Eu gostava de salientar algumas coisas que foram ditas e que me parecem fundamentais, como seja a autonomia na relação do casal e como seja a mudança de papéis que se foram verificando ao longo de anos. Porque há 50 anos, e tanto quanto me parece, a maioria destas pessoas não estaria casada há 50 anos, nem naturalmente eram terapeutas familiares. Talvez seja importante contextualizar as situações, e era esse o testemunho que eu queria dar-vos. Já eu estava casada há muitos anos e fui à Índia sozinha, e a certa altura umas pessoas que estavam numa visita, não sei se era do Taj Mahal, porque toda a gente vai ao Taj Mahal, alguém me perguntou de que país é que eu vinha, e eu disse que vinha de Portugal, e então uma senhora disse, então é uma mulher livre para viajar sozinha. Portanto, esta ideia de que há 50 anos, há 60 anos, as mulheres não viajavam sozinhas, um pouco mais mais atrás, nem sequer podiam viajar sem autorização dos maridos, e isso é importante que seja dito. Parece-me que é muito importante que atualmente, enfim, que a autonomia do casal seja respeitada. Isso foi qualquer coisa que foi dito e que a mim me faz muito sentido, e eu, como terapeuta familiar, que também sou, acho que é importante respeitar a dinâmica do casal, que isso aqui também foi dito, e perceber no essencial o que é que aquele casal quer e o que é que pode ser importante para cada um dos elementos do casal. Muito obrigada por me terem permitido escutar-vos. Até à próxima. Obrigada. Obrigada a nós, Luísa. Eu fico contente com esta partilha e agradeço, porque é muito importante isto, não é? Conseguirmos até visualizar e situar-nos, não é? De facto, é tal questão que falávamos há pouco, isto há tão pouco tempo, a realidade mudou tanto, por isso não há como não haver impacto, não é? No que estamos agora também a pensar e a sentir, e por isso também é preciso falarmos então sobre isto para conseguirmos contextualizar o que está a acontecer e não nos assustarmos tanto, ou não ficarmos, se calhar, assim também tão indignados, não é? Eu queria só, e porque estamos a falar não só de conjugalidade, mas também de depressão, queria só aqui trazer, com base na partilha da colega, da Luísa, nesta questão do respeito pela dinâmica do casal, nomeadamente o casal que está a passar por uma fase difícil, trazendo à discussão, ou trazendo esta partilha, também a ideia dos conceitos de empatia versus simpatia, não é? E de como é que também os outros que estão fora deste casal podem respeitar aquilo que o casal, de uma forma mais refletida, ou mais consciente, ou menos refletida, ou mais inconsciente, está a decidir cuidar daquela circunstância de um deles na dinâmica, dentro da relação de casal, não é? E isto vai tocar novamente à questão de se poder falar sobre estas questões da perturbação mental e da doença mental e da doença psicológica ou da perturbação psicológica. E, portanto, quando as pessoas não estão felizes e contentes no pico e no momento áureo da sua vida, não é? Poder respeitar de facto as decisões que o casal toma e a forma como está, da maneira que sabe, com os recursos que tem, a gerir aquela determinada circunstância e, portanto, poder ter uma atitude mais compreensiva e empática e até de dar tempo para o casal se poder reorganizar, sabendo que podem estar lá outras pessoas, mais do que criticar ou sugerir ou comentar, porque é sempre muito mais fácil comentar a vida que não é nossa, não é? É sempre muito mais fácil dar soluções quando não é sobre nós que estamos a falar. Portanto, também ter aqui alguma humildade. Gostaria de trazer aqui os conceitos de humildade, de empatia, que é diferente de simpatia, e às vezes de permitir realmente
respeitar a dinâmica e as decisões que o casal está a tomar naquele momento e que, reconhecendo que não é de todo um momento fácil e que lá está, as pessoas não estão em sofrimento porque querem, não é? Uhum. Muito bem, muito obrigada a ambas. Entretanto, apraz-me dizer que já estamos, e como de costume, porque estes momentos são sempre muito, muito ricos, já estamos um bocadinho adiantados no tempo. Temos, se calhar, espaço para mais uma questão, um comentário, se alguém quiser colocar. Se não, podemos cessar este nosso encontro. Eu estava aqui a pensar na capacidade, na importância do sonhar na relação também. E no quanto a depressão por alguma ou muita desesperança que às vezes vai existindo, impede essa capacidade de sonhar. E naturalmente afeta depois a forma como se relaciona. Eu penso que haverá algum desconhecimento em relação. Haverá algum desconhecimento, acho que hoje em dia cada vez menos, em relação a algumas respostas que poderão existir, nomeadamente a terapia de casal. Enquanto terapeutas de casal sentem de facto alguma resistência, indisponibilidade em relação a recorrer a essa intervenção. Gostaria de ter também um bocado a vossa perspectiva em relação a isso. Ou seja, por um lado, em termos de resposta, também é relativamente recente, não é? Tu falas aqui da terapia de casal, ou seja, eu acho que se pode se falarmos vamos falar em terapia, não é? Penso que a tua questão é mais relacionada aqui com uma intervenção, digamos assim, com um apoio, não é? Aqui psicológico, será? Pensando aqui em terapia, de facto, é uma resposta mais recente, não é? Terapia familiar, em termos históricos, é relativamente recente e por isso também, não é? Acabamos por não ter tantos terapeutas. E depois isto também tem a ver com culturas, ou seja, em Portugal poderá não haver, de facto, tanto este hábito de recorrer à terapia, e não é só de casal, é também individual, mas de casal, há um aumento de procura. Isto não sei números, mas sei em termos de experiência, não é? De pessoal e do que vou falando com colegas e do que vamos vendo também nos congressos, nas formações, etc. É crescente, não é? Não só em termos de evidência, de percepção da importância que isto traz, não é? Não deixa de ser assim algo de facto também ambicioso e complexo, conseguir de facto apoiar um casal em terapia. Eu acho que o casal pode às vezes chegar resistente, ou seja, estava aqui a pensar que de facto há casais até às vezes que querem fazer terapia, mas para ser de casal é preciso dois, e nós sabemos, e tu também poderás ter essa experiência, não é? Que muitas vezes acaba por se fazer terapia individual e a atender a questões do casal, não é? Não estamos com o casal, mas muitas vezes as pessoas procuram terapia e tinham ali uma vontade, não é? De ter um outro. Por isso, é de facto diferente o trabalho que se faz e quando o casal vem, ele entende isso, entende essa diferença e aí eu acho que quebra-se a resistência, não é? Porque também há ali, não deixa de ser um desafio as pessoas conseguirem fazer esse movimento, procurar ajuda. Mas depois, sim, depois as pessoas aderem e há neste momento uma maior procura. Eu estava aqui a pensar em vários aspectos. Primeiro, contextualizar o que a Maria já estava a contextualizar, portanto, a questão da terapia de casal, desculpem, que se insere em algo que já começou há mais tempo, que é a terapia familiar. E o início, do ponto de vista histórico, a terapia familiar começa exatamente com famílias. Como é que eu ia pôr isto? Com famílias dentro da doença mental, não é? Pronto.
E só de facto há menos tempo, digamos assim, portanto, quando a terapia familiar surgiu dentro do estudo de famílias de pacientes esquizofrénicos de psiquiatria. Portanto, isto no contexto da terapia familiar, que mais tarde desemboca realmente na terapia de casal, que ao fim e ao cabo também é terapia familiar, não é? Mas perceber aqui um bocadinho que a origem de um e do outro é diferente. Depois, existe o aspecto, de facto, de uma maior procura de terapia de casal e até de terapia familiar, agora como consequência e reflexo da pandemia, que não acontecia até aqui. Portanto, a minha experiência havia, de facto, mais procura de terapia de casal, pouquíssima procura de terapia familiar, salvo, exceto em situações realmente já em que envolvem tribunais, em que envolvem questões legais e muito mais complexas, de conflitos muito, muito grandes. Isto nas familiares. Depois, a questão da ideia que se alimenta de que uma terapia de casal é para juntar o casal, e pode não ser, ou seja, tudo o que existe, há mais informação sim, mas nem toda a informação é clara e é informativa, não é? Também, ou seja, e as ideias que muitas vezes, ou expectativas com que muitas vezes as pessoas procuram estes espaços, está um bocadinho deturpada em relação àquilo que de facto a terapia pode oferecer, isto num determinado aspecto. Depois assistimos, se calhar, numa fase inicial ou antes da pandemia, porque eu acho que a pandemia de facto marcou aqui muito esta questão, porque as famílias de repente viram-se face a face 24 sobre 24 horas umas com as outras, sem estarem propriamente habituadas a isso, e portanto emergiram aqui conflitos que já lá existiam, mas que ficaram mais salientes, por um lado. E, portanto, a procura de ajuda destes casais e das famílias, de uma forma mais unida, mais a dois, ao passo que, se calhar, anteriormente, o que se assistia muitas vezes é a procura de um dos elementos do casal para o outro mudar. Normalmente, as mulheres para o homem mudar. Ou seja, em algumas circunstâncias vêm os dois, e até homens, eu já tive aqui uma mudança, portanto, homens a procurarem a terapia, e quando muito vulgarmente eram as mulheres, portanto as coisas mudaram aqui um bocadinho com a questão da pandemia. No que toca às situações de perturbação psicológica ou de situações de depressão propriamente dita, não é linear, regra geral as pessoas procuram-nos de facto já em circunstâncias graves, portanto até reconhecerem elas próprias que não estão bem e procurarem ajuda. Ser o apoio psicoterapêutico a primeira instância, ou ser, por exemplo, o médico de família ou o psiquiatra, portanto a consulta médica à primeira instância às vezes não é linear, não é? Portanto, o reconhecimento de que eu não estou bem e de facto eu não estou mesmo bem e preciso procurar ajuda, sempre individualmente. A minha experiência com casais que procuram ajuda nesta etapa, não sei se é curiosamente, mas a minha experiência tem sido, por exemplo, em situações de pós-parto, em que os maridos de facto se disponibilizam para estar em consulta, mas lá está, no sentido de apoiar a outra pessoa, de perceber o que é que podem fazer, de perceber o que é, ou seja, de estarem disponíveis para a outra pessoa. Muitas vezes nós temos pessoas em acompanhamento individual cujo o tema e a grande preocupação é a relação de casal, não é? E às vezes até faz sentido, opa, isto ainda não é, isto é uma relação individual sim, mas se calhar temos que trazer também aqui o outro elemento, porque às tantas isto, portanto há esta configuração sempre ali muito, muito iminente. E portanto, o que eu ia dizer é a ideia de que quando a pessoa está deprimida, isto é um problema dela, portanto ela é que tem que resolver sozinha. Não é? E, portanto, ainda não é comum, ok, se é um problema dela, é um problema meu, não é? E, portanto, temos que ir os dois, eu preciso... E porque realmente, muitas vezes, o que está a acontecer com a pessoa são questões muito individuais, podem ser despertadas pela relação, mas são questões muito individuais, portanto, não é... O generalizar não é de todo uma forma saudável de lidar com estas questões, porque realmente existem muitas particularidades e muitas especificidades. Ajudar-nos aqui a clarificar que é isso, não é? Ou seja, o casal é a relação, nós olhamos à relação e à importância que isto tem, não é? Um com o outro, e isto até se pode passar de facto em paralelo com outras sessões, ou seja, a pessoa está num processo mais individual, a par do processo da relação. Sim, é isso. Obrigada a ambas.
Caminhamos assim então para o fim do nosso encontro. Doutora Maria, doutora Ana, não sei se querem finalizar a vossa intervenção. Eu só quero agradecer a todos estarem aqui connosco e as perguntas e partilhas que fizeram connosco. Eu até reparei aqui no bate-papo que houve um livro que é Estado de Amor Líquido, do Zygmunt Baum, que eu acho que é uma leitura interessante para alguns aspectos que nós falamos aqui. Esse que só quero mesmo agradecer e ficar aqui na esperança de que, quem sabe, Maria e eu possamos novamente ter uma partilha sobre outro tema, porque acho que correu super bem e foi um prazer estar a conversar com a Maria. Foi um prazer conhecer-te e estar aqui convosco. Mesmo muito obrigada por estarem connosco e por este momento e ao IPNT e esta equipa que proporcionou este momento tão bom. Obrigada a todos e um bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana. Obrigada a nós, foi de facto fantástico este momento. Da minha parte agradeço novamente a oportunidade de estar a moderar este encontro fabuloso. Foi um gosto enorme refletir convosco e passo então agora a palavra à doutora Célia, que vai encerrar este nosso encontro. Muito obrigada a todos e a todas. Boa noite. Muito obrigado. Queria agradecer à Ana, à Maria e Manuel por partilharem connosco os seus conhecimentos, experiências riquíssimas e por nos proporcionarem também esta reflexão. Também não posso deixar de agradecer à equipa que tornou este encontro e este projeto possível e bem-sucedido. E refiro-me não só à equipa organizadora do projeto, mas também à restante equipa IPNP. Obrigado. E aos convidados oradores, não é? que nos têm acompanhado desde o primeiro encontro. Também um maior agradecimento ao nosso público por partilharem também connosco as suas questões, os seus comentários, que muito enriquecem, com certeza, a nossa reflexão. Deste encontro eu fiquei a pensar muito na importância de procurarmos ajuda perante a dificuldade, porque de facto existem respostas individuais, de casal, não é? Psicoterapêuticas, que efetivamente poderão ajudar a ultrapassar a dificuldade ou sintomatologia às vezes até mais grave que poderá gerar situações mais complicadas. E entretanto também me surgiu aqui um pensamento à medida que vos fui ouvindo, do quanto a procura de ajuda pode ser importante para melhorar a relação, mas também para gerir efetivamente até a ruptura, a separação, o divórcio. Acho que é extremamente importante. E fiquei a pensar na ajuda que poderíamos ter na transformação de uma relação já vivida, não é? Que pode não ter resultado tão bem, não é? Em algo mais saudável, mais construtivo para a nossa vida presente e futura. E também fiquei a pensar, também, sem querer alongar muito, na importância da prevenção, não é? Por exemplo, até, das próprias separações, aqueles divórcios às vezes violentíssimos, não é? Que se tornam guerras, adoecendo todos os envolvidos e inclusivamente até aos próprios filhos, não é? E acho que poderíamos de facto apostar nessa prevenção. Lembro-me de uma frase que a Ana partilhou, que a relação é um organismo vivo que precisa que ambos alimentem, não é? Senão não sobrevive. Entretanto, também queria partilhar com vocês, no dia 28, se eu não estou em erro, não é? 28 de janeiro será o próximo encontro, com o tema gravidez, pós-parto e depressão. Portanto, eu própria já estou entusiasmada, porque sem dúvida é um tema interessante e que remete para muitas questões atuais que
que as pessoas se identificarão bastante, sem dúvida nenhuma. Teremos a participação especial enquanto oradoras das nossas colegas Valéria Gomes e Cristina Silva, que esteve hoje a moderar, que também são psicólogas clínicas e psicoterapeutas, e outro convidado também da área do desenvolvimento do bebê. Portanto, estão desde já todos convidados. Teremos um enorme prazer na vossa presença. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. E até à próxima. Espero encontrar-vos no próximo encontro. Em conflito.